Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e o nosso papo agora vai ser focado na cidade de Carapicuíba, querida cidade de Carapicuíba, de tantas dificuldades, de tantas críticas, de tanto sofrimento de um povo lutador que tem lá e que, mais uma vez, busca, né, através do voto, das eleições, novos caminhos para que encontre um rumo um pouco mais adequado para a sua população. E eu quero bater um papo aqui com esse empresário que, desde já, vem pensando, né, as soluções e os caminhos para uma Carapicuíba mais moderna. Seja bem-vindo, Rogério Polita. É quase parente. Eu sou Polita, ele é Polita. É que ele é da parte rica da família. O meu ficou com o O, entendeu? Que é o zero na conta. Tô brincando. Seja bem-vindo, Rogério. Eudes, novamente, bom dia ao cidadão de Carapicuíba que está nos ouvindo. Mais uma vez, agradecer o espaço, né, que é importante, e eu acho que é o contrário. É a parte de Polito que é a parte rica, viu? Vamos descobrir depois. Muito obrigado novamente pelo espaço. A nossa intenção é que a gente possa, a cada vez mais, detalhar justamente o que você comentou, as propostas de soluções para os problemas da cidade e que isso fique cada vez mais claro para o cidadão de Carapicuíba a forma como nós pretendemos trabalhar, de uma forma muito transparente. E nada melhor do que um espaço como esse para que ele ouça diretamente do nosso grupo o que exatamente nós pretendemos dentro do que nós conversamos da outra vez. Um plano muito tranquilo e muito fácil de ser entendido, porque todo cidadão de Carapicuíba sabe perfeitamente os problemas da cidade, porque enfrenta todo dia. Então, para ele, não é novidade nenhuma. O que ele quer ouvir é solução. Ou solução com conteúdo. Rogério, Carapicuíba, tradicionalmente, a gente sempre ouve falar nas cidades mais pobres que a política ela é feita muito no método assistencialista. Mesmo a política, as campanhas eleitorais, e depois o governo ele costuma assim, ficar buscando o tempo todo, não, precisamos dar isso para a população, precisamos dar aquilo. E poucas vezes a gente ouve nos discursos e nos debates falar, não, nós precisamos gerar riqueza junto com a população, gerar emprego, gerar capacitação. Como é que faz? Dá para, em Carapicuíba, existir um planejamento para, vamos dizer, criar condições de crescimento e não só ficar no assistencialismo? Tenho certeza disso, Eudes. Em Carapicuíba, nós temos uma cidade conhecida como uma cidade dormitório, de pessoas que moram em Carapicuíba, porém, trabalham em outras cidades e geram impostos de ISS, os impostos incidentes sobre o comércio, indústria, o serviço, em outros municípios. Mas quem tem que prestar o serviço ao cidadão carapicuibano é a Prefeitura de Carapicuíba. Então, é uma equação um pouco difícil de fechar, né? É uma conta que não é fácil de fechar. Tem um detalhe interessante que eu gostaria de abordar aqui, até a respeito disso. Por conta até dessa situação, ao longo do tempo, foi se criando na cabeça do cidadão de Carapicuíba de que ele é uma espécie de cidadão de segunda classe. Exatamente. Certo? E isso, veja o absurdo disso. Então, por quê? Porque ele vive numa cidade carente, com carências maiores do que em outras, então ele tem que se acostumar com um serviço público ruim. Porque é o que temos para hoje. Para Carapicuíba está bom demais. Mais ou menos isso. E ele está meio como condenado a ter isso para o resto da vida dele. Veja, é um absurdo. Por que o cidadão de Carapicuíba tem que se sentir um cidadão de segunda classe e ter um serviço público de ruim para péssimo? Simplesmente porque a culpa é dele? Que a cidade não soube se planejar? A culpa é dele de que a cidade preferiu tomar o caminho mais fácil de criar áreas e mais áreas destinadas a interesse de habitação social, ou criarmos coabs, ou criarmos áreas de invasão? A culpa é do cidadão? Não. A culpa é
da gestão do município que não soube planejar os vetores de crescimento. Exatamente dentro do que você está dizendo. Por que a cidade tem poucas áreas de geração de emprego para que o cidadão de Carapicuíba não tenha que sair do seu município para poder trabalhar? Por que ele tem que enfrentar 3 horas de transporte público para chegar no seu trabalho? Ruim, normalmente, né? Péssimo. Então, esse estigma, essa pecha de cidadão de segunda classe, que o cidadão de Carapicuíba está acostumado a ouvir da prefeitura como desculpa para não prestar um bom serviço público, nós temos que mudar isso. O cidadão de Carapicuíba tem direito, sim, a ter um serviço público de qualidade. E a prefeitura que tem que ser capaz, a prefeitura que tem que ser competente para ter recursos para poder fazer isso. E trabalhar com planejamento. Depois, se você me permitir, eu vou querer entrar em alguns assuntos, que é uma prova de que a prefeitura de Carapicuíba trabalha sem planejamento nenhum. Por exemplo? Por exemplo, a área de saúde. Veja o que nós temos em Carapicuíba. Nós temos uma UPA em Carapicuíba, 24 horas, no Santa Teresa, que está pronta, mas não está funcionando. Está pronta, foi entregue, mas não está funcionando. Não foi entregue porque ela não pode funcionar, mas ela está pronta. Por quê? O que ocorreu? A prefeitura fez um convênio, são recursos do Ministério da Saúde, sim, e fez um convênio para a construção da UPA, certo? Só que agora a prefeitura se deu conta de que ela não tem recursos para o custeio da UPA, porque é uma estrutura maior, não é barata, uma estrutura cara, sim, mas não que seja cara porque mas é viável. Nós vamos prestar, porque tem que ser cara, porque ela presta serviço mais amplo, tem diversas especialidades. Sim. Mas a prefeitura se deu conta disso agora. Então, veja, é um exemplo muito bem acabado de que não há planejamento do investimento, ou seja, vamos fazendo. E o que a prefeitura fala a respeito disso? Tem um planejamento para abrir? Não tem? Eu vou aproveitar para puxar um outro gancho da área de saúde, e gosto muito da doutora Simone, que é a secretária de saúde, pessoa muito bem disposta, interessada, proativa e tal. Veja, Eudes, alguns meses atrás, minha empresa, eu como cidadão de Carapicuíba, fiz uma proposta de doação de uma obra de reforma do pronto-socorro da Vila Dirce. Essa proposta está no setor jurídico, na Secretaria de Assuntos Jurídicos da Prefeitura, há 4 meses. E eu estou aguardando resposta. Deixa eu entender. Ou seja, veja bem, olha o absurdo. Vamos lá, você chegou lá na Prefeitura e falou, eu quero doar, eu quero fazer a reforma de graça. Exatamente, orçada em 600 mil reais. E eles estão pensando. E eles estão pensando. Então, eu queria dizer ao prefeito Sérgio Ribeiro, que tá, se não estiver me ouvindo, vai ouvir talvez depois. Não pode levar para outra cidade, não? Eu estou à disposição para o senhor me ligar, certo? E conversar comigo sobre o projeto. O projeto está pronto, está validado pela Secretaria de Saúde, certo? Eu estive com o secretário Salvador me disse, está tudo certo, vamos tocar para frente. Doutora Deilde, que é secretária de Assuntos Jurídicos, estou à sua disposição. Os recursos que eu destinei para essa doação, para o bem do cidadão de Carapicuíba, das 1.000 pessoas, mais ou menos, que são atendidas diariamente do PS da Vila Dirce, e elas aguardam atendimento sentadas num banco de alvenaria, certo? Eu estou aguardando um contato da Prefeitura de Carapicuíba há 4 meses para me dizer, Rogério, maravilha, estamos de acordo, a nossa cidade precisa disso, né? Porque estamos vendendo a ideia de que o cidadão de Carapicuíba não tem direito a um bom serviço público, e quando aparece uma possibilidade dessa, a Prefeitura senta em cima do assunto. Eu não consigo entender. Veja, então eu queria reiterar, prefeito Sérgio, eu estou à disposição para falarmos do assunto, se for do interesse do município de Carapicuíba, como eu tenho absoluta certeza que eu continuo à disposição para falarmos do assunto. Não, eu imagino que deva ter pelo menos 1000 prefeitos nesse Brasil afora que iam adorar receber um presente desse, né? Eu não consigo enxergar de outra maneira. É um presente e cobra-se tanto
que a iniciativa privada, os empresários deveriam contribuir mais com as suas comunidades, se aproximar. E quando tem um empresário que quer fazer isso, a prefeitura senta em cima do projeto e está esperando o quê, Sérgio? Eu não estou entendendo. Me ajuda aí, né? Ou melhor, se o Sérgio não responder também, a população que responda. Cutuca lá o prefeito. Você que é usuário de qual É o pronto-socorro da Vila Dirce. Você que costuma ir no pronto-socorro da Vila Dirce, por favor, faz o seguinte, manda e-mail, porque acho que a população também tem que participar. Manda e-mail, participa, cutuca lá a Secretaria de Saúde e fala, ó, tem um empresário que quer melhorar a condição de atendimento nosso e vocês não vão autorizar, não consigo entender essa lógica. E fica aberto o espaço, hein? Se a Prefeitura de Carapicuíba quiser me mostrar essa lógica, os nossos canais todos estão abertos de comunicação. Vocês podem mandar alguém aqui para explicar o porquê que está demorando tanto para fazer uma análise do óbvio, né? Ganhar um presente desse. Eu também gostaria de ouvir. Se o problema é a elaboração do instrumento jurídico, eu tenho um corpo de advogados que podem ajudar a Secretaria de Assuntos Jurídicos na formulação do instrumento. Porque, claro, nós não podemos fazer isso sem ter um instrumento jurídico adequado, certo? Lógico. Eu não posso interferir dentro no bem da público. Legalidade, Lógico, até por questão de transparência. Não é? A transparência tem que ser dada ao feito porque interessa aos dois lados. Sem dúvida. Há também uma proposta minha de reforma dos equipamentos de segurança do ginásio Tancredo Neves, que ele funciona sem os equipamentos de segurança adequados, ele nunca teve o visto de bombeiro. E, por conta disso, também estou aguardando uma resposta em relação a isso. Nunca teve? Nunca teve. Funciona irregularmente? Enfim, funciona. Que beleza. Então, Eudes, são provas como essa, de falta absoluta de foco e de planejamento, que leva o cidadão a ter um serviço ruim, mas ele não sabe exatamente por quê. Mas ele é lembrado todo dia de que ele está condenado a ter um serviço público ruim porque ele teve o azar de ter nascido em Carapicuíba e morar em Carapicuíba. E você sabe que tem um exemplo muito bem acabado disso? E que quem veio de Cotia para Carapicuíba pela Avenida São Camilo sabe do que eu estou falando. A Prefeitura de Cotia asfaltou a São Camilo, sinalizou, colocou um farol na esquina do asilo e tal. E quando chega na divisa, ali no Palos Verdes, tem uma placa, bem-vindo a Carapicuíba. O asfalto bom acaba. E aí continua a Avenida São Camilo com asfalto péssimo, esburacado. Você sabe por que é isso? Parece de propósito, não é, Eudes? Parece. Parece de propósito para lembrar para o cidadão de Carapicuíba que ele é de segunda classe. Então, ele não tem direito a ter um bom serviço. Veja bem. E é exatamente isso que nós temos que trabalhar para que não aconteça. O cidadão de Carapicuíba não é de segunda classe, certo? Ele não tem que chegar embaixo da placa de divisa de município e ter uma avenida ruim, porque simplesmente ele voltou para a sua cidade. E essa sensação que o morador de Carapicuíba tem, o cidadão de Carapicuíba tem, a gente sente refletida até nas brincadeiras maldosas que acontecem, no bullying, né? Que acontece e que dá para ser revertido. A gente tem casos aqui na própria região de cidades que tiveram... O próprio Barueri. Barueri é essa potência toda, mas há 50 anos não era. Foi feito um trabalho. Itapevi era o primo pobre sujo de Jandira. Né? O pessoal... não, você está indo para onde? Estou indo para Itapevi. Eu não sabia nem onde... Não, fazia assim, é para lá de Jandira. E hoje é o primo rico da região, é a bola da vez da região. Uma cidade que está crescendo demais e que reconquistou essa dignidade. Então, existe caminho para que isso aconteça. Agora, por que não faz? Sem querer te atrapalhar, eu estou me propondo a exatamente fazer isso dentro do município de Carapicuíba. Resgatar... Mas dá, resgatar a autoestima do cidadão carapicuibano. Mas isso não é uma coisa que vai dar... Porque às vezes a gente fala que isso é um projeto que demora 15, 20 anos, e a população é imediatista. A população ela quer resultado imediato. Vamos lá. Consegue-se fazer pelo menos os primeiros sinais dessa mudança em quanto tempo?
Eu disse, claro que não é algo para se resolver em alguns meses, né? É um processo de deterioração que vem de muitos anos, não é? Esse trabalho na mente do cidadão de Carapicuíba. Não é um trabalho de pouco tempo para cá, não. Mas, enfim, nós precisamos começar. Precisamos começar. Precisamos começar e precisamos demonstrar para o município, para as pessoas, que nós, primeiro, precisamos gerar emprego dentro do município de Carapicuíba. Nós estamos vendo iniciativas da própria prefeitura, projetos de lei encaminhados para o Legislativo, para a Câmara, de alterações pontuais de zoneamento para construção de mais prédios residenciais, de áreas de interesse social. Inclusive na área do Parque Industrial. Veja. Até conversei com o vereador Elias Cassundé essa semana, uma pessoa que eu respeito, estimo bastante o trabalho dele, pessoa muito séria. Estávamos conversando sobre isso. Ou seja, ao invés de nós estarmos ampliando áreas destinadas a captar o empreendedor, a trazer o empreendedor para cá, geração de emprego. E de riqueza para a cidade, de impostos. Nós estamos fazendo o contrário. Há também um projeto de transformação de uma parte da Granja Viana em área de interesse social, para construção de prédio residencial. Então, veja, não é que o cidadão de Carapicuíba não tem direito a ter um apartamento de qualidade. Tem, claro que tem. Mas por que nós, ao invés de investirmos no próprio lugar onde ela está, se nós, por exemplo, queremos reurbanizar o Morro da Savoy, que é um bom exemplo, por que nós temos que tirar as pessoas de lá e levarmos para um prédio novo, numa área que acabou de ser criada em outra região da cidade? Por que nós não podemos trabalhar a reurbanização do próprio local e deixar a pessoa morando lá? Ou seja, que normalmente é o que a pessoa que ela saia, né? do barraco onde ela vive e vai morar num apartamento digno, pode ser do Minha Casa Minha Vida, pode ser da Coab, não importa. Um apartamento digno. Mas que ela não tem que sair dali para uma outra área, onde nós estamos roubando a área de um possível empreendedor que esteja vindo para o município e que queira gerar emprego aqui. Todo mundo sabe que a gente gosta muito de falar bem das nossas cidades, a gente procura, essa é a linha editorial da TV Cidade, mas esse tipo de falha eu não consigo entender. A cidade que já é conhecida como dormitório, que já tem uma dificuldade de que o empresário enxergue possibilidades de crescimento, até por conta da malha viária, que é horrorosa, de uma série de dificuldades que quem mora em Carapicuíba sabe. Não, vai continuar fazendo isso, colocando só mais gente para morar lá, vai até onde isso? Até onde a prefeitura, porque colocar mais gente tem mais gastos e se arrecada de onde? Vai ficar eternamente dependendo de governo estadual e federal para fechar a conta no final do mês? É uma situação meio complicada e acho que este momento de efervescência política ele é muito propício para que esses temas sejam debatidos. A população, mesmo na dificuldade de ter boa informação, ela tem que buscar saber que planejamento para os próximos anos e não só a troca imediata do voto por um pequeno serviço ou por alguma coisa que aconteça na sua região. Se a gente não começar a pensar as nossas cidades, elas vão se deteriorando cada vez mais. É a contramão do progresso, não é isso, Rogério? É isso mesmo. E só complementando, lembrando que essas áreas que eu acabei de citar, por exemplo, a da Granja Viana, é área de invasão. Então, estamos perpetuando o problema de área de invasão no município. Ao invés de nós trabalharmos para resolver o problema das áreas de invasão, que até comentamos no programa passado, de iniciarmos um trabalho muito forte de regularização, de propriedade e de construções do município, que interessa diretamente ao dono do seu imóvel, Sim. porque investiu, às vezes, tudo que tinha na vida naquele terreno, mas ele não é dono. Veja. Ele não é dono. Então, ao invés de nós estarmos combatendo isso, nós estamos criando novos núcleos de invasão com propriedades irregulares, de pessoas que estão lá
morando em algo que não é seu. É complicado. Rogério, eu quero mais uma vez agradecer a tua presença e deixar sempre aberto para o Rogério e para todos que queiram falar, que estejam pensando, que estejam prospectando melhorias para as suas cidades. Isso vale para Carapicuíba, para Osasco, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus, todas as cidades da região oeste da Grande São Paulo. Nós temos que ter espaço permanente de debate, de discussão, de ampliação de horizontes. Acho que a próxima eleição ela vai ser muito importante para que a população aprenda a votar. Independente de quem ganha uma eleição, a gente tem que aprender a votar e votar nas pessoas que procuram pensar com um pouco mais de profissionalismo, no melhor sentido da palavra. A gente tem que profissionalizar o serviço público, a gente tem que dar atendimento adequado à população. Não é só ganhar a eleição e depois trabalhar para um grupo ou para um partido ou só para os amiguinhos. Acho que este tempo da política, graças a Deus, se não acabou, está chegando ao fim. Rogério, muito obrigado mais uma vez. Também estou torcendo muito para isso, viu? Que estejamos no fim desse ciclo que você está comentando. Quero agradecer a presença do Roberto Siqueira, que é secretário-geral nacional do PSL, que caminhará conosco na eleição do ano que vem. Agradeço muito a presença dele aqui conosco. E ao espaço do TV Cidade. Você vê que a cada vez que a gente conversa, novos assuntos nós temos para tratar. Por quê? Porque realmente o desafio não é pequeno. Mas eu garanto a você, temos caminho para a solução desses desafios. Alguns no curto prazo, outros num prazo maior, mas estes que necessitam de um prazo maior, nós precisamos começar. Exatamente. Alguém precisa começar. E eu estou disposto a isso. Muito obrigado, Eudes. A caminhada se começa com o primeiro passo. Tem que alguém dar esse passo. Parabéns. Vamos para o nosso intervalo, voltamos na sequência com mais estúdio aberto para vocês.